Então, com algumas informações, algumas orientações. Já estamos aí nessa véspera de feriado já, de uma forma antecipada, desejando a todos vocês aí uma feliz Páscoa. Mas algumas informações importantes, nós estamos uma semana aqui com algumas situações para repassar para vocês, e a única forma que nós temos nesse momento, então, é esse modelo que a gente tem de fazer essa reunião, daquilo que eu já postei no grupo para vocês, como vocês fazem lá, né? Para garantir os 40 minutos, deixa a Meet aberta lá, dispensa os alunos, deixa a Meet aberta. Depois, como você pode abrir uma segunda Meet, não há nenhum problema, daqui a 10 minutos você pode ir lá e fechar a Meet, daí não há problema depois em relação à falta, e a gente tem que estar justificando essas faltas depois, tá? Então, ontem foi um dia de muito trabalho aqui, duas coisas, né? Entrega de merenda, mais de 1.300 quilos de merenda entregues para as famílias. Teve uma reunião de última hora, uma convocação de última hora para a questão do conselho escolar, né? Da formação do conselho escolar. Conseguimos legalizar o conselho, né? Ontem, né? O professor Forisvaldo aí, que já foi eleito, né? Já o representante dos professores do Conselho Escolar, a Cláudia também, que foi aí eleita a conselheira suplente. Então, obrigado aí pelo apoio de vocês, para a gente também deixar pronto a questão do Conselho Escolar. Pessoal, eu só vou iniciar aqui compartilhando, já estou gravando, eu vou compartilhar a tela para vocês, e eu vou falando e vou abrir, porque daí eu tenho uma sequência aqui para a gente ser um pouquinho mais rápido, né? O compartilhamento aqui. As informações estão aqui escritas, né? Estão acompanhando, né? Depois a gente vai passar via WhatsApp e também lá no espaço do professor. Estão vendo? Estão conseguindo? Sim ou não? Alguém me responde? Eu não compartilhei a tela aqui. Pessoal... Sim, dá para ver. E depois, no final, aí, dá um espaço para vocês colocarem algumas situações para a gente ouvir vocês também, tá bom? Lembrando já que nós temos aí uma pedagoga nova, a secretaria o núcleo mandou uma pedagoga, mas depois fizeram um erro lá na questão de classificação, trocaram a pedagoga, e nós temos aí a outra pedagoga, que é a Dirlene, né? Que é a pedagoga do período da manhã. Pessoal, nós temos informações importantes. Estavam preocupados com a questão das faltas, sobre a inconsistência, o registro de faltas, para quem já está consultando lá o link do Presença Aula Paraná. Tá? O que a gente tranquiliza vocês, não se preocupe com essas faltas do mês de março, provavelmente elas serão excluídas automaticamente pela CED, ou, se não forem, serão justificadas pelos gestores. Né? Por quê? Porque é situação ainda de inconsistência, é um ajuste ainda do sistema, lembrando que, de acordo com a resolução, os efeitos da questão da presença dos alunos e dos professores começariam a ter validade a partir do dia 29 de março. Então, não se preocupe com essa questão dessas faltas. A gente sabe que todo mundo fez Meet, né, porque as pedagogas estão acompanhando, estão tendo o acesso, e essas questões serão resolvidas depois, porque é problema de ajuste do sistema ainda. Então, não se preocupe com isso. O que deve acontecer, provavelmente a partir de agora, abril, né, passam a valer, e aí, logicamente, as justificativas deverão ser pelos diretores de acordo com está lá nos documentos, que é o caso de instabilidade da internet, atestado do professor e outras justificativas que estão lá, se forem possíveis de serem justificadas pela a falta, né, que vierem no sistema, e a gente vai, então, fazer essa justificativa. Então, não se preocupe com o que está lançado, porque isso será ajustado, tá? Ou pela CESG ou pela direção. Uma coisa importante agora, gente, a partir de hoje, já 1º de abril, se tiver efetivamente funcionando o sistema. Então, o que a gente vai pedir? Que todas as justificativas e eventos relativos à não realização de MIT, ou um outro ocorrido lá na MIT, e que impliquem em falta, vocês não precisam enviar lá para o WhatsApp da pedagoga, o WhatsApp da direção. Por quê? É muita informação, gente. E aí, às vezes, a gente não... e aí, a gente esquece algumas coisas, enfim. O que a gente vai pedir agora? Quando tiver que fazer uma justificativa de
não realização de Meet, ou outra situação lá que aconteceu na aula, vocês encaminhem um e-mail, né, colocando lá como que se chama lá o termo? No assunto, a justificativa de falta, e no corpo do e-mail, a identificação do fato, horário e aula e turma para o e-mail @escola do colégio, que é o Novo Horizonte, @escola.pr.gov.br. Não é o CED.br, tá? É o @escola, que é o mesmo lá do Expresso da escola, né? Mas só com a alteração do nome de sede para a escola. Então, do Novo Horizonte, @escola. Então, você manda um e-mail lá, é um documento da possibilidade de justificativo de falta depois. Então, você não fez Meet, você teve uma situação lá que há possibilidade de aparecer falta no sistema, então já imediatamente manda esse e-mail para a escola, vai ficar o documento. Então, no mês seguinte, se aparecer a falta do professor, a gente vai conferir lá no e-mail se há a justificativa, se realmente o que aconteceu. A gente pode acompanhar antes mesmo, né, o acesso a esses e-mails, e aí, então, a justificativa vai acontecer. Então, situação que possa gerar falta, esses ocorridos, então, encaminhe, a partir de agora, no e-mail, @escola do colégio. Uma outra coisa importante, gente, nós postamos agora, isso foi da semana passada ainda, orientações da secretaria, é uma live, dá uns 43 minutos, né, sobre Meet, sobre falta, Meet dos alunos, todas essas orientações a respeito do sistema estão nessa live da CL. Então, se vocês tiverem um tempinho, está postada já no Espaço Professor também, a live Orientações CET, tá? Voltando ao nosso assunto da semana passada, porque continua acontecendo situações, né? Essa semana, a Elisa descobriu que um ex-aluno nosso, né, que deu problema para a gente no passado, né, pichando, com pichação da escola e outras coisas, né? Quem dava aula aqui sabe de quem eu estou falando. É possível que ele tenha estado numa Meet. Estava lá, entrou com o Gmail comum, e entrou na sala, né? E a Elisa acabou descobrindo essa semana que a figura estava lá. Não sei fazendo o quê, né? Mas estava lá. Por que acontece isso, gente? Por duas coisas. Ou você não é o proprietário da Meet, e aí, provavelmente, o proprietário autorizou a entrada de alguém que não é dos domínios da secretaria, ou o proprietário da Meet autorizou a entrada, tá? Então, por isso que é importante a gente retomar essas orientações. A propriedade da Meet. Sempre iniciar a Meet observando se o cadeado, né? Isso eu já falei na reunião passada. Se o cadeado aparece no canto inferior esquerdo da tela, isso significa que você é o proprietário da aula. E se alguém fora dos domínios da secretaria, ou seja, um e-mail sem o @escola, ele vai, para entrar na Meet, ele vai ter que pedir autorização. Então, você não vai dar essa autorização. Por exemplo, eu tenho 2 professores aqui que entraram, não sei se eles sabem disso, né? Entraram com um e-mail que não é @escola. Eu autorizei, né? Tem 2 professores que estão na Meet aqui com um e-mail, Gmail comum, só que eu sei que esses são os professores, né? Então, numa aula, isso não devia acontecer, né? Eles não estão com o @escola. Então, caso não apareça, peça para que os alunos que já entraram saírem, aguarde um pouquinho para entrar novamente, daí você vai seguir esses passos aqui, né? Altere para não visível aos alunos, lá nas configurações, no link da Meet você vai clicar em redefinir, tá? Redefinir, lá nas configurações, redefinir o link, você vai acessar de novo o link lá no mural da turma, participar da Meet. E observe daí se o cadeado apareceu. E depois nas configurações, coloquei liberte aqui, né? Libere a visibilidade para os alunos e salve. Você sempre tem que salvar. Então, esse é o procedimento se isso acontecer. Então, você vai lá na redefinição, redefine o link e faz o mesmo procedimento. Porque daí você passa a ser o proprietário da turma. Aí não tem nenhum problema de aluno, pode ser aluno, ou pode não ser aluno também, entrar na sua Meet. Tá? Então, o acesso, em princípio, pelo que a gente sabe,
a possibilidade de acesso é se o proprietário autorizou a entrada de alguém que não é do domínio da CED, não é arroba escola, ou você não é o proprietário da MIT. Isso já aconteceu também, de professor estar dando aula e não sendo proprietário da MIT. E aí, eventualmente, o que acontece? Quem é o proprietário, pode ser um aluno, ele autoriza, muitas vezes sem saber, ou mesmo passa o link para alguém, certo? Não permitir a entrada de ninguém fora dos domínios da secretaria, sem o e-mail arroba escola. Observe que os nomes dos alunos coincidem com o seu e-mail, ou seja, lá quando você clica em cima da tela, vai aparecer o nome de todos os alunos lá. Quando eu entro lá na Meet, lá para conversar com os alunos, né, eu clico lá e converso com o nome de cada um, quem está sem a câmera aberta. Então, você sabe, se tiver um nome desconhecido, uma situação desconhecida lá, é suspeito, e aí você já providencia para que seja feita a retirada do estranho, né, que está na Meet. Outra coisa, importante, observe que o nome dos alunos coincide com seu e-mail, estranho ao arroba escola. Só entra na Meet se o proprietário permitir, por isso a importância de verificar sempre a propriedade. Porque não é só por causa da questão dos estranhos que entrarem na Meet, é também que você pode ficar com falta. Porque você não é o proprietário da Meet, você não vai ter a presença lá no Presença Paraná. Você vai ficar com falta. E aí, como é que você vai justificar depois, né? Não faltou a energia, não faltou a situação. Então, esse fato não tem justificativa. Então, muito cuidado com essa questão. Observando sempre se o cadeadinho está lá e que você é o proprietário da turma, né? Porque aquilo que eu falei, o que a direção pode justificar? As inconsistências de energia, de internet. Então, essa questão aí de erro no acesso aí da propriedade na MIT, em princípio, não consta como motivo para justificar falta. Então, sempre tendo esse cuidado, tá? Tranquilo em relação a isso? Alguma dúvida em relação a isso? Sadi, desculpa, onde que fica o cadeado mesmo que você falou? Do lado... O cadeado, deixa eu vim aqui na Meet, né? Porque aconteceu uma situação comigo, meu computador acabou a bateria e eu caí da Meet. Agora eu estou compartilhando a tela. Está vendo aqui do lado, onde está aqui, ó? Ah, tá. Aqui, ó. Aqui significa que você é o proprietário da Meet, tá? E aqui é o espaço onde você também autoriza o compartilhamento de tela, ou autoriza ou desautoriza o chat. É aqui no cadeadinho, né? Então, se você não é o proprietário da Meet, logicamente, daí o chat vai estar liberado para aqueles que deixam ele bloqueado, né? Então, aqui você também administra o compartilhamento de tela, se os alunos podem compartilhar a tela ou não, né? E aqui eu vou deixar liberado. Então, aqui, sempre você tem que observar se tem o cadeado, significa que você é o proprietário, certo? Ok. Então, voltando aqui na nossa orientação. Pessoal, então, entendida essa questão da propriedade da MIT, tá? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu gostaria de saber uma coisa. Com relação a aulas geminadas, é para a gente parar a aula e começar outra, ou pode dar sequência? Pessoal, é o seguinte, o que estava na orientação é que nas aulas geminadas você podia continuar, tem que ficar no mínimo os 80 minutos. Mas tem uma outra orientação de que poderia ficar. A geminada, você teria que gerar um novo link ou iniciar uma nova Meet no caso dos intervalos. Por exemplo, você tem a terceira aula e a quarta. Então, a terceira é intervalo. Daí você teria que já entrar uma outra segunda aula. Mas, gente, isso está tudo ainda muito complicado, porque algumas pessoas me mandaram as faltas, a gente observa que, no caso de aulas geminadas, todos os professores estão com falta na primeira aula geminada. Então, é uma situação ainda de sistema, tá? Mas eu já vi uma outra orientação de que os professores teriam que redefinir o link a partir de cada aula, né? Mas, em princípio, não há necessidade. A Elisa está aí? Se ela pode complementar essa situação? Acho que a Elisa não está. Mas, enfim, qual era a orientação? Você continuava direto, né?
e permanecer os 80 minutos, né? Mas, enfim, como estão acontecendo essas inconsistências, então a gente deixa rolar, tá? Até vir uma questão definitiva para a gente resolver. E se acontecer, eventualmente, faltas, a gente vai justificar até que a situação se resolva, tá? Seguindo aqui, aula no RCO. Pessoal, uma coisa importante, a gente já frisou, isso é obrigatório, principalmente por causa do presente na escola. E a frequência, o controle da frequência é diária. Então, o registro da aula tem que ser obrigatoriamente feito durante a aula, tá? Por todos os professores, em razão do controle de frequência diária dos alunos. Diariamente, a equipe de gestor recebe um relatório do programa presente na escola, que faz a leitura do registro da primeira e segunda aula. Sendo assim, essas aulas precisam ser registradas no horário. Principalmente essas. Não significa que os demais não precisam registrar, tá? Mas, exatamente por causa da frequência do aluno, que é a frequência automática da Meet, os professores, então, têm que lançar a aula e fazer a aula durante os 45 minutos daquela aula. Então, o registro da frequência, lá no RCO, ou a abertura da aula, como está escrito lá na resolução, precisa ser durante a aula. Isso é uma obrigação, né? É uma responsabilidade, é uma atribuição do professor, tá? Então, isso precisa ser feito diariamente durante a aula, tá? Outra coisa, a planilha de frequência do aluno no espaço do professor. Essa planilha precisa ser alimentada, precisa ser atualizada semanalmente, utilizando o horário da hora de atividade do professor, porque esta é uma planilha que a gente acompanha, e vocês também podem acompanhar as situações de cada aluno. Então, o que está acontecendo na planilha? Alguns alunos que só estão fazendo no Class 1 estão sendo autorizados a permanecer lá no Class 1. Então, a equipe pedagógica coloca a observação individual do aluno, está autorizada a fazer no Class 1. Nesses casos, você já pode regularizar a frequência do aluno. Por quê? Foi uma situação que a equipe pedagógica anotou, porque percebeu que a situação, de que a única forma do aluno ainda continuar é através do Class 1. Então, nesses, você já pode regularizar a frequência, esses alunos vão continuar. Então, e sempre é bom observar a própria movimentação dos alunos. E agora tem situações lá, por exemplo, há uma semana a pedagoga colocou lá porque ela viu que o aluno está participando da Meet, né? Mas a gente percebe lá na linha toda, nas demais disciplinas, que está tudo azul, ou seja, ela não foi atualizada pelo professor. Então, se o professor lançou o azul porque ele só fazia Class 1, mas ele passou a participar da Meet, então vai lá e deixa sem nada. Então, é uma situação, um trabalho importante isso, né? Porque o compromisso com a frequência do aluno não é só da equipe gestora, é compromisso de todos nós, enquanto professores, enquanto educadores, né? Então... Sadino. Oi, diga. Tem um caso, como que vai funcionar, então? Eu tenho alguns alunos que participaram de uma Meet, até então não haviam participado, participaram de uma, e depois disso não participaram mais. Sim, mas esse é um caso já de avisar a pedagoga, né? Ou, novamente, deixar aí ele em azul. Essa é a minha dúvida com relação à planilha lá. O que eu coloco, então? Exato, mas se ele voltou a... ele voltou a... Você coloca o amarelo, né? Tem ali participou de uma, não participou das outras, eu deixo o amarelo. Então. Exatamente, daí aí o amarelo, porque já está com a frequência regular. Só que daí, esse é um contato permanente que precisa, depois, a equipe pedagógica vai ter com os professores. A partir de segunda-feira, vai começar o acompanhamento pedagógico, então, para também se trabalhar essas questões, né? E aí, é importante, então, sempre fazer essa atualização, porque a gente tenha, pelo menos na semana, a situação real do aluno. Se ele pode ter começado a fazer Meet, mas daí voltou, só que a equipe pedagógica precisa saber disso, né? Então, na semana que vem, a equipe já vai conversar individualmente com os professores durante um acompanhamento pedagógico na hora de atividade do professor, para se trabalhar essas questões, né? Porque o trabalho pedagógico agora
vai começar a partir de segunda-feira. Quer dizer, começou já. Eu digo o trabalho pedagógico, é um contato mais próximo entre o pedagogo e o professor. Lembrando, se vocês ainda não acompanharam, a informação aí de que as aulas presenciais só vão voltar depois da vacinação dos professores. E qual é a previsão? Após 15 de maio. Então, o que vai acontecer? Nós teremos o primeiro trimestre todo só online. Então, a primeira nota será toda virtual. Então, por isso que a gente tem que iniciar esse trabalho do acompanhamento já a partir de segunda-feira. Então, é isso que, essa outra informação que está aqui, tá? Que a partir de semana que vem, haverá o acompanhamento das pedagogas, então, de acordo com o cronograma, será encaminhado para vocês. Uma outra coisa importante, pessoal, todos os alunos têm direito à avaliação, tá? É a regra, né? O professor pode realizar via Meet uma avaliação, ele faz uma avaliação online, mas ele tem que ter a preocupação de que esse formulário tem que ser disponibilizado também no Classroom, que, muito embora ainda nós estamos discutindo essa questão do Classroom, mas muitos já estão autorizados a fazer no Classroom, e essa avaliação também precisa ser disponibilizada lá no Classroom, da mesma forma que foi feito na Meet, tá? Então, atentem a essa questão, tá? Porque a avaliação também tem que estar disponibilizada lá no Classroom, seguindo a questão da legislação, que é o direito à avaliação. O aluno não fez a avaliação em Meet, né, mas ele participa da Meet, ele vai ter o direito de fazer essa avaliação, se justificar, ou depois a própria recuperação, né? Ele pode fazer a recuperação também, mas tendo cuidado também que você não pode privar o aluno também da avaliação disponibilizada lá no próprio Classroom, tá? Pessoal, eram mais ou menos essas orientações, depois elas serão disponibilizadas para vocês também por escrito, tá? Lá no espaço do professor, via WhatsApp, e nós temos 5 minutinhos ainda, e eu só vou parar aqui de compartilhar e retomar aqui, se algumas dúvidas, alguém quer fazer alguma manifestação. Eu tenho uma dúvida. Diga. Posso falar? Uhum. Assim, eu tenho observado que muitos estudantes não abrem a câmera nem por decreto. Aí, eu faço perguntas para eles, para verificar se eles estão ali, participando da aula, mas, em alguns casos, nem a chamada responde, mas eu vou lá observar e a pessoa está ali nas pessoas que aparecem, que estão participando da aula, ele está ali, mas nem a chamada não respondeu, nem pelo chat. E você faz uma pergunta para ele também, não responde. Aí, qual que é a orientação para essa pessoa? Eu vou dar presença ou falta? Veja bem, então é o seguinte, primeira coisa, os casos de alunos que têm câmera quebrada ou câmera sem áudio, eles estão justificados. Lá, se você conferir lá na planilha, por isso que é importante aquela planilha de frequência que está lá disponibilizada para vocês. Às vezes, tem lá uma situação, ó, o aluno justificou, a família justificou que tem um problema do áudio, certo? E aí, se tiver essa justificativa, mas se ele nem responde nem no chat, né, e a câmera está fechada, não responde no áudio e nem no chat, esse é um caso de dar falta para o aluno, né? Esse é um caso de dar falta para ele, até porque a questão da câmera é até discutível, né? Toda essa questão de câmera aberta, a questão de privacidade, essa questão toda, né? Não vamos discutir isso no momento, né? Mas o mínimo que o aluno devia responder quando o professor solicita. Ou se tem o áudio quebrado, e nesse caso está justificado, responder no chat. Se ele não faz nenhuma nem outra, ele não está presente. Ele não está presente, e mesmo que ele esteja lá os 30 minutos, se você não fizer a chamada dele tirar a presença, você pode dar falta, porque esse aluno não está participando, né? É a mesma coisa numa situação presencial, né? O aluno está na escola, mas não está na sala. O professor vai lançar presença para ele, né? Então, nessas situações, se o aluno não respondeu em nenhuma das 3 formas, claro,
você fez nesse momento, mas dali uns 5 minutos você chama ele, eventualmente, ó, fulano, apareceu, voltou? E se realmente não responder, né, daí você lá, no final da aula, pode lançar falta para ele. Você tem toda essa autonomia você tem lá de acordo com a própria resolução. Tá? Certo? Alguém está com mão levantada aqui? Deixa eu ver. Rosane. Oi, você falou aquele dia sobre a questão das disciplinas que tem uma carga horária só, uma aula só. Você conseguiu verificar se nós podemos diminuir o número de atividades? Como é que fica? Não, ainda não. Isso é uma situação que está em estudo ainda, mas não aventaram essa possibilidade, mas ainda não tem nada. E mesmo porque no RSO você não consegue fazer menos avaliação. Então, na situação como está ainda, vão fazendo de acordo com o nosso regimento, tá? Vocês vão administrando, vocês criam lá um formulário, uma avaliação rapidinha, repassa para eles lá, respondem, né? Administra essa situação aqui até a secretaria fazer essa questão oficial. Mesmo porque que você é civismo, né? Civismo sempre vai ser uma disciplina, mesmo porque você sabe que está em discussão essa questão das 2 aulas de filosofia e sociologia, né? Sim. Toda essa polêmica aí entre o Conselho Estadual de Educação e secretário, né? Então, infelizmente, vamos ter que continuar, de acordo com o regimento, né? Mesmo as disciplinas com uma aula, tá? Até haver uma posição oficial. 2 provas e um trabalho e 2 recuperações, isso, né? Que está lá no regimento. Exatamente. Tá. E outra coisa que dos relatórios que eu comentei ali, eu conversei com a Cláudia esses dias, eu não consegui alimentar o relatório. Mas se o meu RCO está em dia, da mesma forma eu tenho que ficar alimentando aquele relatório? Sim. Exatamente. Aquilo, pessoal, é rapidinho lá, né? Porque a pedagoga lá, ela tem 4 turmas para acompanhar, né? Então, senão ela vai ter que estar acompanhando lá o RCO de cada professor, né? E cada disciplina. Então, esse é um trabalho colaborativo, né? De professores e equipe gestora, para benefício do aluno. Voltando à questão, nós temos que conhecer a situação de cada aluno. E como é que a gente conhece a situação de cada aluno? Quem está na sala de aula, no dia a dia, é o professor. Então, o professor é um elo importante no repasse dessas informações. Tem mais alguém com mão levantada? A Eliane já falou. Quem mais? Dirlene, a Dirlene, que é pedagoga, você não foi apresentada ainda, né, Dirlene? Sim. Eu entrei em algumas turmas. Ah, tá, não. Você não foi apresentado para os professores ainda, né? Você começou na... Pode repetir? Você não foi apresentada para os professores ainda, né? Ah, sim. Você começou quando você começou? Agora. Pode repetir, professor? Quando você começou, foi segunda-feira passada, né? Foi na sexta-feira, dia 26. É na sexta-feira. Então, realmente, então a Dirlene é a pedagoga que veio do lugar daquela outra que já foi apresentada, que houve aquele erro de classificação do núcleo, e aí houve essa alteração, e a Dirlene, então, é a nova pedagoga. Pessoal, lembrando que nós temos ainda uma vaga de 20 horas à tarde, que o núcleo está aguardando aí para fazer, mandar aqui mais um pedagogo na parte da tarde. Pessoal, tranquilo isso aí, então? Só um pouquinho, diretor. A minha mãozinha está levantada ou não? Ah, tá. Desculpa, eu não tinha visto. Ah, então o senhor está me boicotando, porque desde o início da Meet que eu estou, agora até perdi o fio da meada, mas tudo bem. Diga. Vamos lá. Em relação à questão do LRCO, por exemplo, na semana passada, o senhor disse que tem que constantemente, durante a aula, a Meet, né, lançar, né? Por exemplo, a semana passada eu não consegui fazer isso uma vez. Eu tive problemas com esse. Eu acabei lá no domingo. Eu conversei com as pedagogas, inclusive. E eu só consegui acessar aos conteúdos e as avaliações, certo? Uhum. E daí? Não, no caso, você não conseguiu por causa de inconsistência, é isso?
Não sei o que acontecia. Até ontem, eu liguei para o Francisco lá no núcleo e resolvemos a situação, mas eu só conseguia lançar as notas, né, nas datas que já haviam sido lançadas, e a questão dos conteúdos. Então, foi a semana inteira desse jeito. Não, e eu fiz todas as minhas. Então, uma situação é essa. A outra é em relação às faltas. Eu estava verificando lá onde eu fiquei com falta, tem a presença de um aluno na minha Meet e eu estou com falta também. Tem um aluno, a presença de um aluno na minha Meet e eu estou com falta na aula. Tem presença de um aluno? De um aluno, né? Eu não lembro a turma. Aquilo que eu falei, é inconsistência. A inconsistência do mês de março, a situação está... inclusive, a secretaria não informou nada ainda oficial sobre essa questão, né? Mas o que a gente sabe de boca é que, realmente, eles estão analisando essas questões, a inconsistência realmente não está correto, mas lembrando que o mês de março era ainda experiência, as faltas não estão valendo, isto é, aqueles registros, que a própria resolução dizia isso, com os efeitos a partir do dia 29 de março, né? Então, essas questões das faltas, com certeza, vão ser resolvidas. A questão de, se você não registrou por inconsistência da internet do RCO, é claro, está totalmente justificado. A questão é quando não existe nada disso e o registro não é feito, né? Havendo o problema de inconsistência, é claro, você não tem como resolver uma situação se o sistema não ajuda, né? Quanto a isso, pode ficar tranquilo, tá? O que a gente pede é que realmente, dentro do possível, só se não for possível em relação às inconsistências, mas tem que se fazer. A regra é o registro em tempo real da aula. Isso é uma atribuição... Mas quando não é possível, não há necessidade de estar avisando, enfim. E quais são as orientações? Do quê? Eu não entendi. Quando não é possível realizar essa chamada durante a aula, tem que estar... Quais são as orientações? A gente tem que fazer o quê? Viu? Daí, no caso, no primeiro momento que você conseguir fazer, você vai registrar. A única questão é que lá, no dia seguinte, vem lá o registro para a gente de que tem professor que não lançou a frequência. Daí a gente vai ter que... As pedagogas vão saber quem é que não lançou. É Ivete. Ivete, o que aconteceu que você não registrou a aula? Daí você vai justificar. O problema estava com inconsciente, não consegui registrar. Porque a gente fica sabendo, no dia seguinte, porque tem lá um campo lá do Aula Paraná, que é a frequência. Tem que estar 100%. Se tiver 89%, significa que um ou dois professores não fizeram chamada nas duas primeiras aulas, tá? Então, é o pedagogo, né? Exatamente. Obrigada. Tranquilo, pessoal? Era isso, então? Mais alguma coisa? Mais uma dúvida. Mais uma dúvida. Eliane, diga. Isso. Se é para a gente deixar a prova disponível lá no Classroom, lá, né? Uhum. E aí, essa prova, ela vai atingir alunos que não estão participando das minhas aulas. Então, essa prova, eu devo fazer com os conteúdos que a CED está propondo ou com os conteúdos que eu estou trabalhando? Porque, assim, a velocidade com que as aulas acontecem quando é uma palestra é diferente de quando é uma aula. Você tem aluno ali que você tem que tirar dúvida, que você propõe exercício e dá o tempo para eles fazerem. Então, a gente percebe, assim, que as aulas que a CED tem lá, eu fico lá, a hora que eu vou colocar no planejamento as aulas, várias vezes eu estou repetindo as mesmas aulas porque eu não consegui finalizar aquele conteúdo que a CED propôs ali, porque surgiram diversas questões durante a aula que não me possibilitou correr, assim, tanto como está acontecendo ali no Aula Paraná. Então, a minha dúvida é a seguinte, eu vou lançar a prova, que eu vou deixar disponível, como se fosse no presencial, daqueles que estão ali acompanhando, mas como eles também precisam responder as questões da CED, eu vou deixar, igual ano passado, que a gente fazia com os conteúdos que a CED estava, essa é a minha dúvida. Então, veja bem, são duas situações, né? Para a CED, hoje, o que elas querem? Ou é Meet ou é material impresso, certo? Então, só que lá no final vai valer o Classroom também, porque a situação é bastante complicada, né?
nós chamamos o aluno aqui, a mãe diz que ele não tem como, porque ele só consegue fazer isso, e nós não temos como impor para que ele participe das MITs também, né? Então, qual é o correto? É você, a prova para aqueles que participam da MIT, aí que é importante vocês terem lá a clareza, lá na própria planilha, de quem faz MIT e quem só faz Class 1, né? Porque daí, os alunos que só fazem MIT, você faz uma avaliação de acordo com a MIT. Só que uma avaliação, você tem que também disponibilizar no Class 1. Mas essa no Class 1, você pode, de acordo com os critérios da CED. O que vai acontecer? Eventualmente, aquele aluno que só faz pelo Class 1, ele vai ter que fazer também a avaliação. E mesmo aqueles que estão fazendo pelo Class 1 ainda, sem autorização, eles vão responder essa avaliação. No final das contas, esses alunos terão essa avaliação do próprio Class 1. Então, o que a gente orienta? Você sabe quem são os alunos que estão em MIT, a sua avaliação, você elabora a avaliação de acordo com a MIT e disponibiliza uma outra de acordo com as atividades da CED lá para o Class 1 e fica à disposição, tá? E porque não tem como você fazer uma avaliação, colocar no Class 1, da mesma que você deu na aula na MIT. Por quê? Eventualmente, aqueles alunos do Class não participam da aula e terão dificuldade para fazer essa avaliação. Porque eles, em tese, não tiveram conteúdo, podemos dizer assim, né? Então, dois mundos que a gente vai ter que administrar agora. Mas é uma loucura, né? Exatamente. É uma coisa muito louca que está super difícil, exato. Não sei os colegas, mas... Só que os alunos que estão em MIT, eles não precisam fazer aquela avaliação lá do Class 1, né? Então, mas eu vou ter que elaborar duas diferentes. É um trabalho dobrado. Por exemplo, eu tenho que estar na minha aula, a hora de atividade é pouca para fazer tudo. Exato. Que a gente na escola tem. Todas as tabelas que a gente tem que preencher e tudo. Mas tem outra alternativa. E a gente tem que preparar as aulas, tem que estudar, a hora de atividade, não é? O que eu estou dizendo é o seguinte, você não precisa preparar, você pode até utilizar, você pega lá das atividades que estão lá postadas pela CED e transforma uma daquelas atividades em avaliação. Você não precisa elaborar. Você pode utilizar, disponibiliza aquela da própria CED e transforma lá, coloca lá no tópico a avaliação, e ali está a primeira avaliação, a segunda avaliação, né, ou avaliação de recuperação. Então, da mesma forma que você propõe uma avaliação para os alunos da MIT, você vai proporcionar o número de avaliações lá no Class 1, mas utilizando os formulários da CED. Não precisa elaborar uma outra avaliação para os alunos que estão no Class 1. Complicado. Não há necessidade de você fazer outra avaliação. Mas a saúde emocional e física nós, tá bem difícil. Exatamente. Todos, professora, todos, né? Todos, professor, funcionário, nós, equipe gestora, aqui que estamos na frente todos os dias aqui recebendo pais, só acabei de uma mãe saindo aqui me xingando, exatamente o mesmo problema. Tem celular, está entrando pelo Class 1 lá, aquele aplicativo, em vez de entrar pelo Aula Paraná, que daí não precisa de internet, e aí saiu boquejando, porque ele tem acesso, queria material impresso. Não tem como material impresso, você tem acesso, né? Então, nós estamos enfrentando essa situação, mas nós temos que, o mínimo, garantir para os alunos. E qual é o mínimo? É a avaliação para aqueles que estão na MIT, e utilizando as atividades da CED, e também deixando lá disponível a avaliação, tá? Porque hoje nós temos aqui, pelo nosso relatório, são 233 alunos que não estão na MIT, né? Então, nós tivemos aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui, que a gente acompanha diariamente a frequência dos alunos, né? Então, e diariamente, a evolução do número de alunos em MIT, né? E nós passamos lá de 240, hoje, lá no começo, nós estamos com 391 ontem, né? Ontem à tarde, alunos frequentando a MIT. Mas 233 ainda continuam apenas fazendo o Class 1. A gente tem que
preocupar com esses alunos também. Uma pergunta rapidinho. E esses que estão fazendo Classroom, eles recebem presença? Tá. Duas reuniões passadas, nós já informamos em relação à situação do CLES, né? Os alunos que estão no CLES, nós estamos ainda terminando o processo aí de identificação da situação de cada aluno. O que nós pedimos aí em duas reuniões anteriores, né? É que vocês não lancem presença para quem está só o CLES ainda, porque eles estão ficando com falta. E hoje, o que a gente passou hoje? Vocês podem lançar a frequência para aqueles alunos que têm a observação lá. Ele só faz CLES, mas tem a observação da equipe pedagógica dizendo que está autorizado a fazer no CLES. Esses vocês podem lançar a frequência. Os outros continuam lançando falta ainda. Sabendo que lá no final, provavelmente, teremos que rever essas faltas. Porque é a forma como a gente tem que estar administrando agora a situação para não, digamos assim, resolver essa questão dos alunos. Eu não posso mandar a polícia lá buscar o aluno lá que está fazendo o CLES para ele vir para o MIT, se ele não tem condições. Então, nós temos que encontrar alternativas, né? Então, uma é esta, ele sabe, porque se a gente for dar presença agora, ele vai dizer o seguinte, eu estou tendo presença, por que eu vou participar da MIT? E aí eles abandonam a aula virtual, em tempo real. Então, é a cruz e a espada que a gente está tentando administrar aqui. Então, por isso que a orientação, lancem apenas os casos que estão lá autorizados, de acordo com o que está na planilha, a frequência daqueles que estão lá no Classroom. Os demais ficam com falta, e aí, depois, no final do trimestre, a gente vai ter que tomar uma posição em relação a isso. Certo? Ô, Sadi, sou eu, a Ângela. Diga, Ângela. É o seguinte, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Catarina esses dias, e eu não sei, aconteceu de eu desligar Meet sem querer. Depois eu entrei e não tem como mandá-los sair, porque é aquela confusão para entrar e etc. e tal, e a preocupação da gente é com a aprendizagem do aluno. Então, eu tenho 2 aulas geminadas, aconteceu também, de eu esquecer de fazer a chamada na linha RCO, na primeira aula minha, tá? Nessas 2 aulas geminadas, daí eu fiz na segunda aula. Porque, assim, a preocupação minha é o seguinte, é com a aprendizagem, gente. Então, assim, eu me envolvo muito com a disciplina ali, trabalhando junto aos alunos, e alguns no início da aula, no início do Meet, não entraram, entram depois, e eu deixo para fazer a chamada depois, e acabo esquecendo. Então, não sei se eu vou levar falta ou não, o que vai acontecer, se os alunos vão levar falta ou não na primeira, mas já aconteceu umas 2 ou 3 vezes isso. Eu cuido, sabe? Eu cuido bastante, mas às vezes acontece. Daí eu só vou lembrar na segunda aula. Bom, isso. Não, mas isso vai acontecer, claro, aqui isso acontece, não tem nenhum problema. Mas imagine que eu, como gestor, eu também estou preocupado com a aprendizagem, mas eu tenho que, não vou dizer que você não deva fazer a chamada, né? Porque eu tenho também que cumprir com a legalidade, né? Então, a questão, cabe a gente repassar a orientação, e isso aqui já não é de hoje, né? Mesmo quando era presencial, quando era o livro de chamada, né? A chamada devia ser no momento, né? Mas a gente deixava porque depois podia fazer. Agora não. Agora tem um Big Brother lá que está acompanhando e cobrando da gente, né? Infelizmente, essa é a situação. Sim, Sadi, eu entendo a parte burocrática, mas aconteceu. Eu vou tentar, né? Mas não sei se vai acontecer de novo, porque comigo acontece às vezes isso. Mas eu vou tentar. Deixa eu ver, mais alguém com... Zenaide, quer falar, Zenaide? Está com a mãozinha levantada aqui? Eu. Walter. O Walter, diga. Não, a questão da aula geminada, lá no RCO, ele aparece lá se são 2 aulas ou não, né? Se você fizer na primeira ou na segunda, a chamada, ela vai aparecer nas 2. Sim, acredito que sim, a não ser que eles esqueceram de adequar isso no sistema, né? Mas em princípio, sim. Só que lá no RCO você vai aparecer as 2 colunas relativas à primeira e à segunda aula. Sim. São 2 aulas. Então, acho que tanto faz se você faz na primeira ou na segunda. Porque vai ser um registro só daí. Tá.
Não, você tem razão, né? Mas a questão é, em relação ao RCO, a questão da chamada para prefeito do RCO, mas em relação à questão da MIT, que daí pode estar dando problema, porque, como eu falei antes, muitos, vocês viram isso, né? Todos os professores que tinham aula geminadas, a primeira aparece em vermelho, né? Aparece falta, né? Então, é inconsistência ainda, que não acredito que vai se resolver ainda no mês de abril, mas enfim, tá? Vamos fazendo o possível, tá? E aí, o que tiver que justificar, a gente justifica, mas não fiquem apavorados em relação a gente sabe que vocês estão fazendo, estão trabalhando, né? A única diferença é que, no dia seguinte, com certeza, a pedagoga vai ligar, conversar com você para ver o que aconteceu, né? Porque isso vai aparecer. Se fez ou não fez, enfim, a gente vai vir aqui a informação. E ontem não, foi no último dia da reunião da tutora, né? Ela já chamou a atenção da escola em relação à questão exatamente da frequência, exatamente pela falta de registro lá no presente na escola, né? Que é o não registro da aula pelo professor, né? Não reclamou das faltas dos alunos por essa questão de RCO, mas em relação à questão do registro, né? Da frequência pelos professores. Pessoal, era isso então, já passou do tempo, tá? Obrigado a todos vocês, aí um bom almoço, tá? E a gente retoma na segunda-feira aí o trabalho, e boa Páscoa para todo mundo aí. Tá ok?